Ela é uma mistura de Star Wars com Game of Thrones. Mas não para por aí. Tem muito de Senhor dos Anéis e, claro, Romeu e Julieta. Estamos falando de uma obra mega premiada. Levou o Hugo Awards, levou vários Eisners, vários Harveys, levou o British Fantasy Awards. Gente, estamos falando de Saga. Se você não conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos conhecer essa magnífica obra de Brian Vaughan e Fiona Staples. Gente, magnífica obra aqui lançada no Brasil pela Devir em capa dura, tá? Não é barata, mas você encontra em lojas especializadas por aí com bons descontos, ok? Muito bem acabada, tá bom? Ainda está em fase de produção. Acabou agora a edição número 54 nos Estados Unidos, certo? E Brian Vaughan deu um hiato, deu uma pausa para fazer a segunda parte, tá bom? Já há promessas aí de adaptações para outras mídias, como filme e streams, tá bom? Certamente virá, porque está muito em alta esta obra. Do que se trata isso, né, gente? Primeiro, essa obra começou a ser idealizada na infância dele. Sim, ainda quando criança, ele disse que começou a traçar como seriam roteiros e histórias disso, tá bom, gente? Ela começou a ser publicada lá fora, nos Estados Unidos, por uma editora, uma linha editorial chamada Image Comics, tá bom? É uma linha editorial um pouco mais madura, segue a linha da Vertigo, da DC Comics, ou da Dark Horse, né? Enfim. E começou em 2012, tá bom? A primeira publicação dela. Ela trata de quê? Ela trata de dois personagens centrais, tá? Chamado Alana e Marco. Um é de um planeta, o outro é de uma lua desse planeta. E são civilizações que vivem em pé de guerra, ok? Qual é o problema? Claro que esse amor proibido entre os dois não pode acontecer, mas calma, essa história batida não vai seguir a linha que você já conhece só de Romeu e Julieta. Ela logo está grávida, começa a história com ela tendo parto, tá entendendo? O nome da filha é Azel, tá bom? Ele tem um chifre, né, gente? Uma coisa interessante, né? Todos são humanoides, tá? Ela tem asa e ele tem chifre, tá bom? E eles têm um filhinho, né, Azel, e eles são seguidos nessa história por um espírito de uma adolescente, de uma criança adolescente, enfim, cortada pelo meio, é muito engraçada, certo? Que seguem ela, chamada Isabel. Tá? Tem outros personagens que seguem na história também, como o Prince Robot 4, né? E o The Will. Enfim, a trama é alucinante, é muito legal, engraçada, irônica e inteligentemente escrita, como só Brian Vaughan conseguiria escrever. Tá bom? Ele é dos Estados Unidos, tá? Ele é estadunidense e autor de várias obras consagradas, como Leões de Bagdá, Questão Afilada que está ali, ó. Sim, Ex Machina, né? Premiadíssima obra. Y, The Last Man, O Último Homem, também obra premiadíssima, que estão sendo adaptadas para outras mídias também. Papers, Girl, e por aí vai, tá bom? A obra de Brian Vaughan é extensa e repleta de diversidade, né? Porque ele faz tanto o universo de herói quanto o universo de uma leitura um pouco mais madura, tá bom? Fiona, ela é canadense, tá? Mais nova nessa indústria do quadrinho, mas as suas cores são brilhantes, né? Enfim, a arte dela é muito singela e rica em detalhes, tá bom? E a loucura é muito grande. Tem muito de Star Wars, porque tem seres, cada um mais engraçado que o outro. Por exemplo, esse robô, esse príncipe robô que eu lhe falei, é um ser humano androide, no lugar da cabeça tem uma televisão, né? Enfim, aí tem seres com chifre na cabeça, então tem seres que andam com 12 patas. Sim, tem um mercenário, né, que ele é apaixonado por uma aranha gigante. E eles namoram, enfim, tem um caso antigo, etc. Uma aranha horrenda, tá, gente? Gigante, muito feia. Enfim, então tem muita ironia no começo, meio e fim da obra. Eu deixei aqui marcado para ler para vocês um dos momentos mais interessantes, que é quando nasce o filho deles, tá bom? Eles estão aqui, ó,
os dois juntinhos, e aí o narrador, né, que rompe a quarta barreira, fala: se existe uma coisa que é o oposto de uma lua de mel, certamente essa coisa é a semana seguinte ao nascimento do primeiro filho de um casal. Aí ela fala assim, né? Eu adoro essa garotinha, você não ama o cheirinho dela. Uhum. Aí estão os dois lá, né, apaixonados. Não importa o quanto eles tentem, não importa quão puras sejam suas intenções, no final acaba dando tudo errado. Ou seja, mostra que a vida deles não vai ser fácil. Viajando de planetas em planetas, numa nave que é uma árvore de madeira, enfim, muito engraçada, com sentimentos próprios, por sinal. Enfim, riquíssima de detalhes, e a perseguição em cima deles, e o objetivo das viagens dele, enfim, é riquíssima. Está em 9 edições, tá? Enfim, são poucas edições que manda por cada encadernado, por isso que é tão cara que eu estava falando para vocês, tá bom? E as 9 já foram lançadas. Eu acho que você ainda encontra por aí todas, porque a Devir tem por prática manter o catálogo sempre disponível. Quando vai esgotando no mercado, ele vai fazendo reimpressões. Tá? Foi assim com The Boys, por exemplo, entre outros também. Que, por daqui a pouco, vamos falar sobre essa também. Tá bom, gente? Então, super recomendo Saga. Se você é iniciante, quer começar a ler o universo da história em quadrinho, mas não quer começar pelos clichês normais de Batman, ou Marvel, ou Superman, ou Vingadores, tá aí uma grande dica para vocês, porque você vai se divertir com certeza. É isso, navegante. Até a próxima e bons ventos.